Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Fernando Guimarães, sou biólogo de formação, embriologista do Instituto Verum, sou embriologista sênior e coordenador do laboratório do Instituto. E hoje nós chegamos no nosso terceiro episódio do podcast do Instituto Verum, o Verumcast. Antes da gente começar, é importante sinalizar algumas coisinhas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar todo esse conteúdo que vai ser conversado aqui com aquelas pessoas que você gosta, seus amigos, aquelas pessoas que têm interesse em, de repente, fazer um procedimento de fertilização in vitro no futuro próximo. Tá bom? Hoje o nosso assunto é sobre o passo a passo da FIV, dicas para alcançar o seu sonho. E hoje nós teremos um bate-papo bem informal e bacana sobre um assunto que é muito importante, com dois especialistas em reprodução humana que trabalham comigo. Eu tenho o prazer de trabalhar com esses profissionais, a doutora Natália Zavatiero e o doutor Murilo Oliveira. Espero que vocês gostem do Instituto. E vocês estão bem? Estou ótima. Obrigada pela apresentação, Fernando. Uma alegria estar aqui, a gente poder bater um papo. A gente se encontra na clínica rapidamente, né? Tem um tempo para falar do que a gente faz. Às vezes um cafezinho. Um cafezinho sempre é bom. Eu tô bem animado, na verdade. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje, porque boa parte de vocês sabem que eu precisei fazer tratamento e vocês são duas pessoas que tiveram comigo nessa jornada. A doutora Natália participou de uma das minhas captações, Fernando foi meu babysitter, né? Quem cuidou da pequena Malu no laboratório. Então, mais do que colega de trabalhos, hoje eu estou aqui com pessoas que participaram do meu sonho e que fazem parte da minha família. Isso é importante, Murilo, e é sempre bom lembrar que a gente, no laboratório, a gente pega aquela plaquinha com aquele embriãozinho, e aquele embriãozinho já não é mais um embriãozinho, é algo muito maior, né? Bom, a gente vai começar com algumas perguntas aqui, e uma primeira pergunta que a gente tem é: quais são os exames e cuidados necessários antes da fertilização, doutora Natália? Bom, antes da fertilização, claro que a gente começa pela história da paciente, né? Uma boa anamnese, exame físico, é muito individualizado, né? Cada paciente vai ter uma necessidade de um exame, é difícil a gente falar sobre todos. Basicamente, a maioria vai ter que realizar uma avaliação da reserva ovariana. A gente tem uma ecografia que pode ser feita, uma ultrassonografia quando a paciente está principalmente no início do ciclo menstrual para contar os folículos, e o hormônio antimileriano, que tem a facilidade de poder ser realizado em qualquer momento do ciclo. É um hormônio dosado no sangue, então tem essa facilidade também. Durante a ultrassonografia a gente já vai avaliar o útero da paciente. A gente tem a facilidade de ter um 3D, né, Murilo? Isso ajuda demais nos consultórios aqui do Instituto Verum. Então a gente já avalia a cavidade, vê se tem algum mioma, algum pólipo atrapalhando, avalia também a posição dos ovários para captação. Seriam os exames principais, né? A gente vai avaliar também a parte hormonal da paciente, tireoide, prolactina, os exames básicos de saúde, ver como é que tá as vitaminas, hemograma, glicose, né? E tem a questão também dos exames da Anvisa, né? Que agora a legislação mudou, já tem um tempinho, da nova RDC, estão valendo 3 meses, 90 dias. Então, a gente normalmente perde bem pertinho do tratamento. E aí a gente vai individualizar, o paciente precisa de um mapeamento para endometriose, enfim, né? Aí isso seria o básico, né? Depois a gente vai individualizar. Da parte masculina, nunca esquecer da parte masculina, né? Sim. A gente começa pelo espermograma, muitas vezes é importante, a gente acaba encaminhando para o andrologista, para um exame físico. Pode ter que avaliar se o paciente tem uma varicocele com Doppler. Em alguns casos, a gente precisa solicitar fragmentação de DNA, outros exames como teste prognóstico seminal. Então, a gente, às vezes, o espermograma simples não mostra uma alteração, e na hora que a gente parte para um teste prognóstico seminal, acaba detectando um fator masculino. Então, é bem amplo, mas eu acho que a mensagem principal é anamnese, né, que é a história da paciente, escutar a história dela, a história familiar, exame físico, e daí individualizar
o que cada um precisa, né? Realmente, são poucos os exames comuns para todas, né, Murilo? E a parte de cuidados e nutrição, deixar o Murilo falar um pouquinho. Antes de entrar nessa parte de nutrição e suplementos, né, é bem interessante que a gente tem o recurso do ultrassom no consultório, né, e uma dúvida muito grande entre as pacientes e que procuram a gente é saber como é que está a reserva ovariana. E por a gente ter o ultrassom, ter a experiência na fertilidade feminina, a gente consegue nessa avaliação inicial, na própria consulta, dar esse parâmetro de maneira fidedigna para a paciente. Mesmo estando fora do período ideal, que é o período menstrual, a gente consegue ter uma noção e já dar uma noção para o casal. Então a gente tira essa ansiedade de ter que simplesmente dar um exame para a pessoa fazer e depois trazer no retorno. Então isso é algo que faz muita diferença nessa jornada, porque a gente antecipa alguns passos. Eu costumo falar que essa parte de preparação, ela é fundamental, não só na fertilização in vitro, mas como na vida como um todo. Imagine você que está assistindo a gente, que você vai para uma festa, imagine você ir para uma festa sem se preparar, sem se maquiar, sem se arrumar, né? Como seria? E com a fertilização não é diferente, a gente também precisa de uma preparação para conseguir extrair o máximo do potencial de cada paciente. Se a gente não fizer isso, a gente tem grandes chances de ter um resultado abaixo do esperado para aquela paciente, para aquele casal, às vezes gerando mais frustração, que é justamente o que a gente não quer. A gente está em busca da realização de um sonho, né? Muitas pessoas vêm para a gente no consultório e essas pessoas focam às vezes na suplementação. Doutor, o que eu vou tomar de suplemento? O que você vai me prescrever de suplemento? Você vai suplementar meu marido também? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando a gente pega os guidelines, quando a gente pega os artigos científicos, o que tem mais impacto, às vezes em falha de implantação recorrente, às vezes em abortamento de repetição, é mudança de hábitos. É a pessoa ter um bom padrão alimentar, é a pessoa fazer atividade física regular. Depois disso que a gente começa a pensar na suplementação. Muitas pessoas acham que fazer isso, às vezes por 15 dias, por 30 dias, é algo que vai fazer uma grande diferença na jornada como um todo. Isso é um efeito cumulativo. Óbvio que quem faz essas mudanças de hábitos por 3 meses vai ter um benefício maior do que quem nunca fez ou quem fez há 2 semanas. Mas se uma pessoa tem um padrão de longa data de hábitos saudáveis, essa pessoa vai ter um benefício muito melhor. A suplementação a gente sempre gosta de individualizar, né? A gente precisa saber o que a paciente tem, qual o fator de infertilidade dela, para a gente individualizar esse processo de suplementação. Isso não é uma receita de bolo. Por exemplo, pacientes que têm endometriose, às vezes resveratrol pode beneficiar, tem um poder anti-inflamatório, às vezes N-acetilcisteína, às vezes coenzima Q10 pode ter um benefício. Existe suplementação voltado para quem tem baixa reserva, por exemplo, né? A coenzima Q10 é uma das medicações que às vezes podem melhorar a qualidade do óvulo. Às vezes a gente não tem necessariamente um número maior de óvulos, mas essa qualidade, e a gente vai falar sobre o laboratório, influencia de maneira significativa. Quem tem SOP, síndrome dos ovários policísticos, mioinositol é algo que pode ser benéfico, e tem diversos outros suplementos. E eu gosto sempre de focar, né, que na mulher a gente sempre fica focado. A mulher pensa em engravidar, ela já começa a tomar uma suplementação, começa a tomar ácido fólico, né, toma algum polivitamínico, melhora os hábitos, e o homem às vezes é esquecido, é deixado de lado nesse processo. E para a gente ter um bom embrião, a gente precisa de um bom óvulo e de um bom espermatozoide. Se o espermatozoide não for bom, não vai adiantar, a gente não vai conseguir formar um bom embrião. Então existem suplementos para a parte masculina também, né? Vitamina E, coenzima Q10, ômega 3, zinco, né? Então são suplementos e correções de oligoelementos que podem fazer a diferença nessa jornada como um todo, né? E volto a repetir, e a mensagem que eu queria deixar: mais importante do que qualquer suplementação é ter bons hábitos, fazer atividade física de maneira regular e ter um bom padrão alimentar. Não fumar, né? Com certeza. E tem também outra questão que sempre gosto de falar, isso eu super concordo, viu, Murilo?
hábito é tudo, nutrição, né? Muito mais do que o suplemento. Uma outra coisa importante também na vida moderna hoje é o sono, né? Às vezes a gente tem uma paciente que fala, eu sempre pergunto, como é que sua vida? Tranquila. Às vezes ela fala, tranquila. Eu vou para o emprego, depois eu vou para a pós, aí eu vou para o meu segundo emprego, aí chego em casa meia-noite, vou fazer o jantar, vou dormir 2, acordo às 6 para malhar. Então, tem alguns estudos mostrando também dessa necessidade de sono. É claro que é individual, mas a maioria das pessoas, 7, 8 horas de sono. E isso ajuda a regular o hormônio, né? Estresse, sono, é algo que também a gente tem que tentar combater nessa vida corrida de hoje. E tendo o que vocês colocaram aqui, que eu acho que foi super importante até, né? A gente atento a essas situações, a gente tem algumas situações assim que a gente observa muito no laboratório, principalmente com, por exemplo, um espermograma, né? Eu acho que vocês já devem ter pego no consultório, por exemplo, espermograma feito no SEIME, espermograma feito, sei lá, no laboratório X, Y, Z, né? Mas a gente entende que a nossa formação como embriologista e como andrologista no laboratório, né, passou por alguns filtros e a gente consegue perceber isso com as técnicas que a gente tem hoje. A gente consegue alinhar melhor os resultados disso, né? E essa coisa do alimentação saudável, esse triângulo, né? O sono e você fazer atividade física, eu acho que é um conceito que é muito positivo há muito tempo, né? E às vezes as pessoas não. Essa semana a gente recebeu um paciente que ele foi fazer um exame de análise seminal, mas ele tinha tomado 2, 3 taças de vinho antes. Então a gente tem a gente já avisa, olha, quando você for fazer o exame, você não evita bebida alcoólica e tal, né? E às vezes o espermograma, que parece ser, pelo menos é uma percepção minha, já melhorou, mas às vezes o espermograma que vou lá só fazer um espermograma, uma coisa rápida e tal, como se fosse algo, né, muito sem importância. E não, né? Queria que vocês falassem um pouquinho nessa relação que vocês veem no consultório com relação ao exame masculino, porque o feminino eu sei que é tudo muito regrado, muito monitorado, né? A coisa, né? E o espermograma, às vezes, eu sei que vocês não deixam passar, mas às vezes pode passar desapercebido, quer dizer, isso não pode acontecer, né? Então, eu gosto de frisar, né? Eu sempre trago na consulta a importância do fator masculino, né? E às vezes eu falo mais disso porque o feminino, como eu falei, ele já é um senso comum. E se a gente falar mais da mulher, o homem acaba sendo pouco valorizado nesse processo, né? Eu fiz uma live uma vez falando sobre por que muitos casais engravidam na véspera da FIV. E uma das coisas que eu defendo é que, às vezes, a adesão masculina a esse processo e as mudanças de hábito é muito maior quando você tem que fazer um tratamento de alto custo do que quando você está simplesmente tentando em casa. Então, às vezes, essa mudança de mentalidade pode fazer diferença no processo como um todo. Se quando você, né, vai avaliar um espermograma depois de um paciente beber 2, 3 taças de vinho, imagine na vida real que a maioria dos homens não se cuidam praticamente, né? E eu falo isso como causa própria. Eu só vim descobrir e valorizar esses hábitos da parte masculina depois que eu ingressei nesse mundo de reprodução. Isso porque antes da nossa formação a gente é ginecologista, então a gente tem uma formação básica, mas assim, algumas coisas só são valorizadas quando você está no meio desse processo como um todo. Concordo. E aí a gente já continua com uma outra pergunta que é importante também, como é realizada a sincronização dos folículos. Essa é uma parte que é bem interessante, né? O que é a sincronização dos folículos? Quando a paciente vai iniciar algum tratamento, a gente quer que os folículos eles estejam mais ou menos do mesmo tamanho, para que quando a gente comece a estimulação, a maior parte deles possam crescer juntos. Existe uma faixa de tamanho que entrega para a gente óvulos maduros, que são óvulos viáveis, e se a gente começar o tratamento com um folículo já maiorzinho e os outros pequenos, esse maiorzinho vai chegar no parâmetro para captação antes dos outros, não vão conseguir esperar, e a gente não vai ter um bom rendimento, a gente não vai ter um
bom número de óvulos maduros, a gente não vai extrair o máximo do potencial dessa mulher nesse processo de estimulação. Existem basicamente, né, 3 formas principais que a gente pode fazer isso. Uma delas é utilizando estrogênio no final do ciclo que antecede a estimulação. Então, por exemplo, a paciente menstruou hoje, ela começa a usar estrogênio ali no 21º dia desse ciclo, e quando ela menstruar no ciclo subsequente, no próximo ciclo, a gente faria um ultrassom para confirmar que esses folículos estão sincronizados e que a gente pode dar continuidade no processo. A gente pode fazer esse processo de sincronização também com progesterona, é um outro protocolo que é utilizado e que é uma opção. Mas tem aquelas pacientes que por algum motivo não podem utilizar hormônio. Por exemplo, paciente que teve uma trombose anterior. Então, o mais importante não é a utilização da medicação. O mais importante é a gente fazer um ultrassom antes de começar e confirmar que todos os folículos estão sincronizados. Os hormônios, eles auxiliam nesse processo e pode dar algum benefício, às vezes ao invés de começar no 2º dia do ciclo, começar ali no 3º ou no 4º, às vezes a paciente menstrua no sábado para começar a estimulação na segunda-feira. Então esses hormônios auxiliam esse processo, mas não é obrigatório, a gente sempre individualiza tudo, porque o nosso objetivo é realizar um sonho e não agregar risco a essa mulher, a esse casal. Muito bem. E a gente pode começar a conversar sobre o início da estimulação, já que a gente está falando sobre a sincronização dos folículos, o início dessa estimulação ovariana. O que significa e quais as diferenças de iniciar, tanto na primeira ou na segunda fase, doutora Natália? A estimulação ovariana, eu diria que é um dos processos, um dos momentos mais importantes, né, Murilo? Sim. Da FIV é um momento onde realmente a gente precisa de um potencial, né, daqueles folículos crescerem para ter um número de óvulos maior. Então, se a gente não faz estimulação ovariana, normalmente um ciclo menstrual vai separar um óvulo, vai preparar um óvulo. Então, a gente vai utilizar o hormônio, né, basicamente FSH, para estimular um número maior de folículos a crescerem, para a gente ter mais óvulos para entregar para o nosso biólogo Fernando, para a gente ter um número maior de embriões, assim tendo um melhor resultado na fertilização in vitro. Bom, a maioria das pacientes acabam iniciando no início do ciclo menstrual, que é o que a gente chama de primeira fase. Né? Então, a gente inicia o hormônio, vai acompanhando por ultrassonografia esse crescimento, e quando esse folículo atinge 16 a 22 milímetros, mais ou menos, que a gente se prepara para o final da estimulação, tá? Digamos assim. Mas a gente também pode estimular na segunda fase, né? O que é a segunda fase? É pós-ovulação. Então, pós-ovulação, pouca gente sabe disso, mas a gente tem um novo recrutamento folicular. Então, o organismo se prepara novamente com um novo pool de folículos. Então, é possível você realizar uma estimulação. E isso pode ser feito seguido, né? Você pode fazer 2 estimulações seguidas, ou você pode estimular somente na primeira fase ou só na segunda fase. Inclusive, a maioria das pacientes tem um bom número, tanto na primeira como na segunda, mas tem pacientes, né, Murilo, que às vezes até a segunda fase é melhor do que a primeira. Por isso é bom a gente avaliar muitas vezes a paciente nas 2 fases. E tem também aquele momento que você pode iniciar, que a gente chama de aleatório, que seria o random start. Isso a gente utiliza mais para paciente oncológica, que a gente não tem muito tempo para aguardar, então a gente inicia, na maioria das vezes, num início aleatório, você acaba tendo o que o Dr. Murilo explicou, que é o assincronismo, que pode levar a um menor número de óvulos captados. Uma outra coisa importante é que quando eu estimulo na primeira fase, eu posso transferir embrião a fresco, né? Porque o útero vai se preparar junto com a minha estimulação. Entendi. Agora, se eu estimulo pós-ovulação, a paciente, quando eu capto, ela já está perto de menstruar, o útero já passou da fase de receptividade do embrião, então eu tenho que congelar o embriãozinho e transferir depois, ou que não diminui de forma alguma as chances da paciente engravidar. Somente a gente separa as etapas em 2, né?
O que é interessante é que aquelas pacientes, por exemplo, que vão fazer biópsia de todos os embriões, elas podem estimular na segunda fase, elas não necessariamente precisam esperar a primeira fase para menstruar, se ela tiver mais ou menos a mesma quantidade de recrutamento nas duas fases, né? Pacientes que vão transferir a fresco, aí a gente sempre dá preferência para o período menstrual. Então, tem alguns momentos que a gente sempre individualiza, né, o momento ideal, tentando extrair o máximo do potencial e agregar maior chance como um todo. E tem, inclusive, agora tem um outro tipo, já falando um pouquinho mais, né? Não é bem isso que você me perguntou, mas... a gente pode fazer também, quando a paciente tem pouco óvulo e quer transferir a fresco. Existe a possibilidade, e tem pouco tempo, por algum motivo, né? Vai viajar, enfim. A gente pode estimular na primeira fase, na segunda fase, junta os óvulos, na primeira de novo, junta tudo e transfere a fresco. Isso também é possível, tá? Porque então, nessa porque aí ela já menstruou, já está preparando segunda primeira útero. fase, Na verdade é o triplo STIM. É o triplo STIM. Com transferência a fresco. Pois é. Também é possível. Essas pacientes que procuram fazer duas TIM ou que vocês sugerem duas TIM, são pacientes de idade avançada ou isso indifere? Não necessariamente, é mais baixa reserva. Baixa né? reserva. Que às vezes a gente tem paciente jovem, às vezes com baixa reserva, né? Então é mais a baixa reserva ou um curto prazo, por algum motivo. Por algum motivo específico. Aí a gente também tenta otimizar o tempo. Tá certo. E continuando nesse assunto de estimulação ovariana, existe uma receita que se encaixa para todas as pacientes ou a coisa é mais individual? Então, existem os protocolos, né? Mas os protocolos, eles norteiam a conduta que a gente vai ter. Eu costumo falar que nenhum paciente é um protocolo. Então, a gente tem que individualizar sempre. Existem aí 8 bilhões de pessoas na Terra, né? E cada um tem uma digital diferente. Então, as pessoas têm particularidades, têm necessidades, têm desejos diferentes. Então, a gente sempre monta uma estratégia, a gente no Verum, né, monta sempre uma estratégia que vai atender a necessidade daquelas pacientes. Como é que a gente faz essa estimulação? Geralmente é com medicações injetáveis. Na grande maioria das vezes são medicações que são aplicadas diariamente e a gente vai acompanhando com ultrassom o crescimento desses folículos. Qual a ideia? Fazer ajustes de protocolo, porque às vezes a gente prescreve para um paciente a melhor medicação que a gente tem na reprodução. Mas às vezes a melhor medicação pode não ter uma boa resposta nela. E ela ter uma boa resposta com a medicação tida, entre aspas, como uma medicação de segunda linha. Então não é a melhor para você. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento de ultrassom e fazendo ajustes de protocolo, modificando doses se for o caso e acrescentando medicação. Existem medicações que são adjuvantes, que vão auxiliar nesse processo. Por exemplo, pacientes que são má respondedoras, que têm uma resposta abaixo do esperado para ela. A gente pode associar citrato de clomifeno, por exemplo. A gente pode associar letrozol a depender da paciente. Uma coisa que a gente sempre tenta evitar é evitar com que esses folículos que estão crescendo rompam antes da hora. Então, a gente define um momento para acrescentar a medicação para prevenir o pico do LH. A doutora Natália vai explicar daqui a pouquinho como é que funciona esse pico do LH, mas a gente quer evitar com que esses folículos rompam antes da hora, porque se eles romperem, a gente perdeu, a gente não consegue mais captar o óvulo, que é o nosso objetivo final. Então, a gente sempre individualiza de acordo com o contexto da paciente. Uma coisa que é muito interessante são pacientes que já fizeram tratamento, a gente ter acesso ao protocolo todo. Por quê? A melhor escola é a prática. Então, a gente vê o que deu certo e mantém. A gente vê o que não funcionou e a gente modifica. E, com frequência, a gente consegue resultados melhores do que o procedimento anterior. Certo. E imagina o seguinte também, né? Como você falou, né? O melhor medicamento para você, né? E acho que vocês já se depararam, mas a gente já no laboratório, junto com vocês, a gente já se deparou com situações, por exemplo, de que parecia que nós tínhamos
tudo resolvido numa situação inicial de captação de óvulos, e quando os óvulos chegam, às vezes os óvulos ou são óvulos inadequados, ou são óvulos de baixa qualidade, ou são óvulos imaturos, essa imaturidade. Você esperava um número, sei lá, vou colocar um número cabalístico aqui, 10, né? Esperava 10 maduros, a gente só teve 2 maduros. Isso pode acontecer, né? Com essas pacientes, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa em relação a isso. Se isso tem a ver muito com estímulo, ou a gente vai tatear para entender o que aconteceu. Isso tem, muitas vezes, a questão da maturidade às vezes está mais associada até com trigger, né? Que seria a medicação final da estimulação ovariana. Então, eu concordo muito com o Dr. Murilo, sempre pergunto quando a paciente fez uma FIV anterior para trazer o relatório. E às vezes a paciente fala assim, não, eu tinha 10 folículos para captar, né? 10 folículos dominantes e captei 2. Aí eu falo, ok, mas você captou 2 porque você ovulou, você captou 2 porque os folículos ainda estavam, os óvulos ainda estavam imaturos, então traz o relatório, que isso é importante, a gente aprende e consegue corrigir, né? Então já falando um pouquinho do que é o trigger, então o trigger, o gatilho, é a medicação final, é a última medicação que a gente dá na estimulação, que é quando o folículo, a maioria dos folículos chegam entre 16 e 22 milímetros, mas até isso é individualizado também. Se a paciente ovulou no ciclo anterior, eu vou fazer o trigger mais cedo. Se a paciente teve poucos captados, eu vou fazer o trigger mais tarde. Então, tudo é individualizado, né? Então, esse trigger seria a maturação final, né, desse óvulo e o que vai dar o disparo para a ovulação. E a gente tem um tempo certinho para captar, né? Depois o Dr. Murilo vai falar um pouquinho da captação. Normalmente a gente marca entre 35 e 36 horas, mas a gente pode, entre aspas, arriscar mais em casos especiais, né? Em pacientes que a gente não captou previamente com tempo padrão, digamos assim. E esse trigger, ele pode ser feito com 2 medicações. Então, como o Dr. Murilo falou, a gente precisa bloquear a ovulação natural. Se a paciente ovula, a gente perde tudo. Sim. Mas, por outro lado, no final, a gente quer que esse óvulo fique solto dentro do folículo para a gente conseguir trazê-lo, né? Então, com trigger a gente consegue. Então, a gente pode fazer HCG, que é o que vai se ligar no receptor do hormônio da paciente, que é o receptor de LH, e vai fazer isso artificialmente, e faz muito bem. Ou a gente pode dar uma medicação que faz com que a paciente tenha um pico interno de LH. Né? E o que a gente tem feito muito hoje, né? Acho que o Dr. Murilo gosta muito também, que nem eu, é o duo trigger, né? É a gente aplicar as 2 drogas ao mesmo tempo. Não é todo mundo que pode, tá? Inclusive em casos que a paciente tem risco de hiperestímulo, a gente tem que fazer somente o agonista, que é o pico natural, não pode fazer HCG. E até a dose e o tipo de hormônio a gente individualiza, né? Então, de novo, como o Dr. Murilo falou, tudo individualizado, né? Mas a regra, mais ou menos, é que em 35, 36 horas, esse óvulo está pronto para ser captado e para chegar maduro. Algo foi diferente, a gente vai avaliar o caso, Sim. A gente sempre discute os casos das nossas pacientes, sempre Sim. revisa e vai mudar essa janela para antes ou para depois, de acordo com cada um. Imagino que a melhor situação aí, então, nesses casos que saem um pouquinho fora da curva, vamos manter a calma, estamos aqui para te ajudar, né? Estamos com você. Acho que é essa... E tem grande chance de, num próximo estímulo, Sim, dar tudo certo, porque a gente vai, né, adaptar aquela... A gente não tem como saber previamente, Exato. Então a gente vai adaptar numa próxima. Certo. Então a doutora Natália já respondeu para a gente a questão do gatilho, né, do trigger. E aí chega a hora da captação. Chegou o dia da captação, o momento da captura desses óvulos. E aí, doutor Murilo? Pois é, aquela ansiedade, né? Uma jornada de estimulação, hormônios elevados, a oscilidade, às vezes a labilidade emocional. E o ovário está grande, a paciente está sentindo cólica, faz o gatilho, nosso queridinho o dual trigger.
E aí ela vai esperar 35 horas e meia, 35, 36 horas para fazer a coleta. Nesse meio termo é comum a paciente sentir cólica. E aí a maioria acha que está ovulando e que perdeu o tratamento como um todo. Então é comum a gente ver as pacientes chegarem lá na clínica com pressa e às vezes falando, doutor, eu acho que eu ovulei. Né? Ou pelo muco também, né? Pois é, ou pelo Cólica, muco, assim, o hormônio está bem elevado, então a produção do muco acaba sendo exagerada. Né? Então as pacientes às vezes ficam ansiosas e preocupadas. A gente gosta de mencionar isso antes justamente para evitar essa ansiedade como um todo. A captação ela é feita no centro cirúrgico, né? Aqui na nossa clínica mesmo, no Verum. Antes de tudo, a gente faz um ultrassom, uma ecografia transvaginal. Qual o objetivo? Dar uma olhada para ver se todos os folículos estão lá. Né? Tem aquelas pacientes que ovulam antes do esperado. Então, nessas pacientes, a gente nem chega a fazer a captação. A gente senta e reconversa e reavalia o protocolo. Então, o objetivo é ver se estão todos futuros babies lá. Né? Estando tudo certo, a gente inicia o procedimento. A paciente é sedada, a gente faz toda a higienização para evitar a infecção. Né, e faz a coleta folículo por folículo. A gente vai com ultrassom transvaginal, com transdutor. Na ponta da probe tem uma guiazinha, a gente vai com uma agulhinha, punciona cada um dos folículos, aspira o conteúdo e manda para o laboratório. E aí o Fernando ou alguém do nosso time de embriologistas está lá do outro lado para esperar esse conteúdo e vai colocando no nosso placar. E assim a gente vai sabendo como está a evolução da nossa coleta, da nossa captação. E isso é fundamental, porque às vezes a gente começa a captar, começa a coletar os folículos maiores, coleta 2, 3 e aí não vieram. Às vezes a gente pode esperar 10, 15 minutos, que é um tempinho relativamente pequeno, mas era o tempo necessário para aqueles óvulos passarem pelo processo de maturação final. Soltarem da parede e ficar lá livre no líquido do folículo para a gente aspirar. Então, até essa sincronia do nosso time, né, pode fazer diferença no final do processo como um todo. E aí a gente manda todos esses folículos, né, para o nosso embriologista, eu costumo chamar de babysitter, né, quem cuida dos bebês no laboratório, para dar continuidade ao processo como um todo. E aí, Fernando, quer fazer alguma consideração, doutora Natália? Não, eu acho que é isso. Uma outra coisa interessante que a gente faz também é separar o ovário direito do esquerdo, né? Isso. O que ajuda depois a gente avaliar quantos que a gente captou, qual era o tamanho, né? Pensando, caso o paciente precise de um novo tratamento, então a gente toma todos esses cuidados para saber quantos vieram maduros, tudo isso ajuda. Realmente, a nossa proximidade com o laboratório é essencial e que bom que a gente já tem, né? Exatamente, até porque que eu percebo que quando esses folículos chegam pra gente, acho que eles chegam num número que, na maioria das vezes, se eu não estou enganado, na maioria das vezes é um número que vocês mais ou menos captaram. Então eram 12 folículos, chegaram os 12 pra gente, às vezes um não chegou porque de repente estava vazio, então a gente teve mais um, é um presente, né? Foi um presentinho que apareceu lá. Mas eu acho que não foge muito dessa... É por isso que eu acho que a comunicação é muito importante, né? Entre essa setorização e essa comunicação de grande importância entre laboratório e médico, né? Acho que isso aí é fundamental para o próprio processo e da jornada da paciente, eu acho, né? E aí eu queria pedir para a produção colocar aqui o slide para a gente dar uma olhadinha, que agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte que para as pacientes, olha, ela desconhece completamente, né? A gente então falou um pouquinho da estimulação ovariana, a gente então falou também da captação do lado do centro cirúrgico, e quando a gente recebe esse gameta feminino, o primeiro ponto fundamental é a gente ter o controle de todos os procedimentos dentro do laboratório, controle e segurança, né? Então, muitas pacientes perguntam se vai haver alguma troca, se existe alguma situação desse tipo. A gente tem uma segurança de dizer que não, porque os processos são feitos individuais a cada momento. Por exemplo,
A coleta do gameta masculino ela é realizada quando ela acontece da maneira normal, por ejaculação, né? Ela acontece quase que paralelamente com aquela paciente que está no centro cirúrgico. Se é um material congelado, um espermatozoide congelado, a gente vai descongelar naquele momento em que a paciente, em que terminou de acontecer a captação daqueles óvulos. Aí é que a gente vai descongelar aquele material, né? Então isso a gente tem que trabalhar com a máxima segurança e controle possível. E aí, pessoal, a gente está falando de controle do ar do laboratório, a gente está falando do controle das nossas incubadoras, a gente está falando da temperatura, importantíssimo a temperatura. A gente tem uma plaquinha que fica junto entre o centro cirúrgico e o laboratório, aquela plaquinha tem que estar a 37 e aferida a 37. A gente tem várias placas dentro do laboratório, todas elas também aferidas a 37, porque os gametas e embriões vão passar por ali, além das próprias incubadoras que vão estar aquecidas nessa temperatura. Então a gente tem monitoramento desse tipo de ambiente nesse sentido, tanto da segurança de partícula, evitando aí uma infecção ou uma contaminação de meio de cultivo, por exemplo, quanto controle ambiental no sentido de temperatura, pH dos meios, os meios quando chegam. Então esse é um ponto que os pacientes precisam saber, né? Que o laboratório é extremamente sensível a qualquer mudança e é extremamente controlado, né? A todo momento. E aí, Fernando, a gente pede, né? Às vezes a gente é até chato, a gente pede para não usar desodorante, não usar perfume, né? Hidratante. Porque senão pode acabar, digamos assim, influenciando no resultado final como um todo. Importantíssimo, né? Então, as pessoas que estão no laboratório, nós estamos encapuzados. A gente costuma dizer no nosso laboratório aqui que a gente está tipo Papai Smurf, né? Todo mundo de azul, com aquela capinha azul, né? Touca, máscara, lavagem de mãos. Então, tem todos esses protocolos de segurança, além da segurança do material, a segurança do próprio ambiente que a gente está trabalhando. É interessante que essa temperatura, né, 37 graus, as concentrações dos gases, elas têm o objetivo de replicar, né, o ambiente da materno, trompa da paciente, que é o local onde o óvulo encontra o espermatozoide, começa ali o namoro, a gente torce para dar casamento, para esse casamento chegar numa casa e essa casa crescer. Né? Exatamente. Então, tudo isso é focado como se fosse um ambiente natural. A gente tenta replicar ao máximo o ambiente natural desses gametas. O máximo possível. E você falou de um ponto super, super correto. O meio de cultivo, por exemplo, ele é riquíssimo em aminoácidos, glicose, lactato, piruvato. E na composição que a gente tem hoje desses meios de cultivo, diferente dos meios de cultivo de um tempo atrás, a gente está falando aí de 10, 15 anos atrás, o meio de cultivo que a gente trabalha no Instituto Vera é um meio que vai desde a captação do óvulo, né? Ele tem contato com esse meio, passando pelo procedimento de fertilização até a chegada e a evolução dele ao 5º dia, 6º dia, 7º dia, ou seja, que a gente chama de blastocisto. E aí é um tipo de comportamento que ele tem, que ele vai escolher num determinado momento do caminho dele o nutriente que vai oferecer a melhor condição para ele naquele momento, né? Então, até há um tempo atrás você tinha 2 tipos de meios, né? Precisava trocar. Que precisava trocar, a gente chegou a trabalhar com isso, meio sequencial, que também é uma filosofia, né? E o meio não sequencial, o meio único, que é uma outra filosofia. E até hoje a gente tem aí embates nas literaturas falando que essa é melhor, que essa é melhor. De novo, aí eu vou usar as palavras do Murilo, as minhas palavras agora. O meio do seu laboratório é o meio que te atende, o meio que melhor atende a sua expectativa com relação àquele embrião que está lá. Não é o meio do laboratório X, do laboratório... Que meio? Eu canso de ver isso na internet. Que meio que você usa aí? Eu uso Global. Eu uso CSC. E teu resultado é bom? Mas o resultado dele é bom com Global. O seu pode ser bom com CSC e assim sucessivamente. Então a gente tem no mercado inúmeros meios em que você, para utilizar, e aí vai uma normativa de segurança, para utilizar esses meios,
você tem que adequar aqueles meios à sua incubadora, né? Aonde você está. Então a incubadora vai te dar um resultado de evolução do embrião baseado na filosofia do meio que você está usando, né? Então você vai ter ali tantos por cento de CO2, temperatura 37 e o pH que a gente tem que estar avaliando, quase que aí mensalmente a gente está avaliando o pH para ver se o pH chegou naquele pH adequado que dá a evolução a blastocisto, né? E aí falando um pouquinho após a captação, voltando para a captação, a gente recebe esses óvulos, a gente avalia esses folículos, né? A gente limpa esses folículos, faz um processo ali de denudação, a gente utiliza um meio de cultivo que na verdade é rico em uma enzima, né? Essa enzima dissolve essa camada externa ao óvulo, né? Aquelas células todas ali inseridas, e mecanicamente, com uma pipetinha ultra fina, a gente mecanicamente vai retirando o excesso de células que ficaram do cúmulos ali, que ficaram no entorno desse óvulo. E aí sim a gente tem a capacidade de avaliar a morfologia ocitária e a maturidade do óvulo. Quando a gente tem de 10 óvulos captados, olha, agora eu sei que eu tenho 8 óvulos maduros. É nesse momento que eu falo, Fernando, assim que você souber quantos maduros, me manda Me uma avisa. mensagem. Né? E aí, a partir desse ponto, esses óvulos são armazenados em uma plaquinha que está identificada com o nome da paciente, né? Todo esse material foi feito no dia anterior à captação. Então, se eu tenho captação amanhã, de manhã, o material já foi feito no final da tarde anterior. A gente chama isso de deixar o material pronto overnight, né? E assim, sobrou meio, joga fora, né? Você tem que estar sempre com meio novo, meio limpo, meio novo e tal, né? Então, tudo isso é feito no dia anterior para que a gente tenha um resultado, um bonito resultado no dia seguinte, né? Esses óvulos, então, ficam em cultivo em um determinado momento até o momento da fertilização in vitro, né? Que no nosso caso aqui a gente utiliza um microscópio que possui 2 agulhas, uma para segurar o óvulo e a outra para capturar o espermatozoide que você selecionou. Claro, antes disso, houve um momento em que a gente fez o preparo de sêmen, né? Preparamos aqueles espermatozoides, preparamos com o meio de cultivo para que esse meio é rico também, para que os melhores espermatozoides estejam ali presentes. E com o apoio da microscopia óptica, a gente vai selecionando aquele espermatozoide que tem melhor mobilidade, aquele espermatozoide que tem melhor morfologia, né, que está mais adequado, e a gente faz a injeção. Eu costumo dizer que a gente burlou a seleção natural, né? Chegou para o Darwin e falou assim, segura um pouquinho aí a tua onda, porque agora sou eu que vou, né, fazer essa seleção. E é verdade, né? E pega o mais difícil, né? Pega o mais Pega o mais difícil. Então, a gente faz essa seleção microscópica, né, e injeta o espermatozoide. Claro que existem técnicas alternativas fora o ejaculado, né? A gente pode obter esses espermatozoides provenientes do epidídimo, quando a gente faz uma punção do epidídimo, ou então obter do próprio testículo, quando a gente faz uma biópsia de testículo, uma extração testicular, uma microtese. Então, a gente tem esses espermatozoides das técnicas alternativas, e muitas vezes, não de técnicas alternativas, mas espermatozoides que também estão congelados, né? O congelamento hoje é dentro do laboratório da fertilização in vitro, tanto para gametas quanto para embriões, ele é muito prático, muito viável e com excelentes resultados, né? Então, isso é um ponto importante. Fernanda, e tem escolha por fragmentação hoje também, né? E tem um score por fragmentação também, que é super importante. A gente tem uma plaquinha de seleção, né? Nessa plaquinha a gente coloca o material preparado, beneficiado por meio de cultivo, e os melhores com fragmentação muito baixa ou sem fragmentação, vão migrar para o outro polo da plaquinha. Então a gente já captura esses espermatozoides, e é uma técnica que dura aí 30 minutos dentro de uma plaquinha, quer dizer, veio para revolucionar um pouco o fator masculino de fragmentação masculino. elevada, né? Exatamente. E aí eu queria colocar aqui um segundo slide falando do cultivo embrionário. Beleza. Nesse segundo slide aqui, a gente tem aí a relação do metabolismo embrionário com
os meios de cultivo, né? Então, como o Dr. Murilo muito bem falou, a gente está mimetizando o ambiente materno, né? Então, a gente tem processos que são provenientes ainda do óvulo, ou seja, da transcrição materna, e uma transcrição embriológica. E vocês percebam que esse óvulo fertilizado, em que a gente checa a fertilização no primeiro dia após o processo de fertilização, ou seja, da união entre o espermatozoide com o óvulo, no dia seguinte pela manhã, ou 18 a 20 horas, a gente já observa o processo da fertilização. Quando a gente manda a mensagem, doutora Natália, doutor Murilo, tivemos tantos fertilizados, tal. A gente já visualizou esse processo e a gente já tem um zigoto lá no dia 1. No dia 2, então, ele já começa um processo de clivagem de divisões sucessivas, em que ele passa pelo dia 2 com 2 a 4 células, no dia 3 com 6 a 8 células, continua sua progressão compactando, a gente ainda ali já tem um processo de compactação e diferenciação celular, em que a gente tem a mórula, e que, quarto dia, e que chegando no quinto, sexto, até mesmo no sétimo dia, um processo de cavitação, em que esse embrião já se mostra muito diferenciado, com muitas células, e que a gente chama de blastocisto, né? Em que a gente tem duas partes principais ali, o trofectoderma, que são as células do entorno, e a massa celular interna. O trofectoderma que vai ser responsável pelo processo de implantação, muito responsável por isso, né? O diálogo entre ele e o endométrio, e vai ser responsável pelos anexos embrionários, a placenta, e a massa celular interna, que é o bebezinho. Vocês veem que a natureza ela é muito sábio, né? O trofectoderma ali compartimentalizando a massa celular interna, que vai ser o futuro bebê. E que tudo isso é muito... a nutrição desse embrião ela é diferente nos seus estágios, né? Então, o meio de cultivo rico em aminoácidos, glicose, lactato, biruvato, o embrião vai escolher o melhor momento que vai utilizar aquele meio, né? Então, o cultivo embrionário é muito sensível e é a parte mais importante, eu diria, do laboratório para a gente chegar ao quinto e sexto, sétimo dia, em que aí a gente pode fazer a transferência desse embrião, a gente pode fazer o congelamento desse embrião, a gente pode fazer uma biópsia para saber se aquele embrião geneticamente é favorável ou desfavorável, né? Fazer uma biópsia desse embrião, retirando as células externas dele e fazendo uma análise genética desse embrião. E aí a gente entra na parte principalmente que a gente queria comentar, na transferência. Tá. Antes da transferência, né, Fernando, é muito interessante essa parte da evolução, porque tem uma ansiedade muito grande de todos os pacientes, né, em saber o resultado. Doutor, quantos óvulos maduros eu tenho? Quantos fertilizaram? Quantos chegaram no estágio de blastocisto? E a evolução laboratorial, existe uma média, só que a gente utiliza essa média como parâmetro, só que cada paciente é individual. Isso. Tem pacientes que vão ter resultado acima da média, abaixo da média. Naquele primeiro dia, a gente tem o primeiro resultado, que é saber o número de óvulos fertilizados. E às vezes os pacientes me perguntam, doutor, o que são óvulos fertilizados? E aí eu costumo falar, o óvulo ele é fertilizado quando ele aceita o espermatozoide. Isso é evolução natural, geralmente a mulher manda, né? A doutora Natália manda em tudo. Então é o óvulo quem aceita o espermatozoide. E eu costumo falar, né, que a gente sempre torce para que a noite de namoro de casamento. Então, esse processo de fertilização é como se fosse o casamento entre o óvulo e o espermatozoide, né? Depois disso, a gente não olha, né? A gente não olha essa evolução porque esses embriões, eles estão em um ambiente muito controlado, e tirar só para matar a nossa curiosidade pode gerar um estresse oxidativo e reduzir a taxa de blastulação, impactar negativamente no resultado, e é tudo que a gente não deseja, né? A gente não deseja. A maioria dos embriões, Fernando, quando eles estão nesse processo evolutivo, eles param em qual fase dessas? Eles param no primeiro dia, no terceiro dia, ou não tem um padrão de evolução, de parada nesse processo de evolução? Não tem muito um padrão. Claro que pacientes que são com uma idade mais avançada, elas têm uma capacidade menor de evolução do que as pacientes mais jovens.
né? Mas normalmente a gente tem alguns embriões que podem parear principalmente no estágio de clivagem. Chegou bem no 3º dia, mas na hora da ativação do genoma embrionário, ele sair do genoma da transcrição materna e ir para o embrionário, ele bloqueia, né? E aí não temos uma resposta específica para isso, né? Ele não se adequou ao metabolismo, o metabolismo dele não se adequou ao cultivo que foi proporcionado para ele, por algum motivo, nutricional, de absorção e etc., né? Porque se você tem um ambiente controlado, com pH, com temperatura, por que você teria esse problema né? A gente teria que pensar isso, né? Mas aí já são outras situações intrínsecas ao embrião que a gente não tem o controle, né? Que esse controle a gente não tem mais. E aí é o que eu sempre falo para os pacientes, principalmente no processo de transferência, né? Acho que você fala muito isso também, você fala assim, então a gente veio até aqui, a gente tem um endométrio preparado, a gente tem o embrião em cultivo que está na melhor qualidade que foi possível para ele, né? Agora aquela conversa, que é a outra conversa entre esse diálogo bioquímico entre o embrião e o endométrio precisa acontecer. E a gente ali também não tem muitas respostas e essa cascata de informações bioquímicas ela é surpreendentemente gigante, né? Então a gente às vezes também, olha, por que não aconteceu? Ou não aconteceu a implantação, que bom, esse diálogo deu certo, né? Então a gente fica um pouco com algumas perguntas a serem respondidas nesse sentido. E a maioria dos embriões bloqueia no 3º dia, 2º para 3º dia, às vezes até em mórula, ou às vezes chega até blastocisto, mas é um blastocisto inadequado, foi muito arrastado, chegou no final da tarde do D6, né? Ou a gente já tem casos também que a gente teve paciente com 10 zigotos fertilizados, né? Os zigotos, 10 blastocistos no final, né? Então é muito individual, né, cada caso. É quem foge à média, né? Uma coisa interessante também é relacionada à classificação, né? Às vezes a pessoa vê lá o 5BA, 5BB, 5CC, 2BC, né? O que significa essa classificação e quais são os parâmetros que vocês usam no laboratório para classificar? Eu acho que muitas pessoas têm dúvida relacionada a isso. A gente tem um processo de classificação que no Verum é mais para blastocisto, assim como para a maioria das clínicas, né? E a gente tem uma classificação também para estágio de clivagem. Estágio de clivagem a gente pode, um embrião chegar aí a 4 células, grau 1, então ele tem 4 células que você viu, mas as células estão homogêneas, estão sincrônicas dentro daquele local ali, dentro da zona pelúcida. 8 células, grau 2, tem 8 células, mas possui um pouco de fragmento. As células não estão sincronizadas como poderiam estar, né? E no estágio de blastocisto a gente já usa aí um alfanumérico, né? A gente utiliza um número que é o grau de expansão dele. Então, por exemplo, esse grau de expansão vai de 1 até 5, né? Ou 6 quando ele sai da zona pelúcida, né? Mas é de 1 até 5 normalmente. Como essas células estão arrumadas dentro desse blastocisto. Então a primeira letra ela é referenciada à massa celular interna, né? Então ela é A, B ou C, né? A gente tinha aí alguns embriologistas como eu utilizando a letra D, aí depois de vários argumentos a gente entende que, por exemplo, Gardner e outros médicos da área, né, outros pesquisadores da área, fizeram um guideline falando sobre isso, né? Então você tem o grau A, B ou C, né? Então, o que significa esses graus? O A é quando você tem as células sincrônicas, as células que têm uma característica bem hialina, bem uniforme, né? E aí o B são células que em um lado mais regular do que o outro, e o C são aquelas poucas células, não tem o número de células ideal, elas estão muito desarrumadas, assincrônicas, né? E assim tanto para a massa celular quanto para o trofectoderma, né? A mesma sintonia em termos de letra. Então você pode ter embriões aí 4A, 5BB, 5CB, 5BC, entendendo que essa classificação ela é estática, né? Estática. Você está olhando
10 horas da manhã, momentos antes da transferência, momentos antes de... Opa, é um 5A. Agora, o mais importante é como ele chegou a 5A. Ele chegou de uma forma arrastada, ele chegou muito bem, obrigado, e a gente não sabe hoje como é que ele chegou, mas saberemos, porque daqui a pouco vai estar chegando uma incubadora que possui uma inteligência artificial, né? E que a gente não vai retirar o embriãozinho da placa para poder visualizar no microscópio se fertilizou ou não. Então, se fertilizou, que horas que ele fertilizou? Qual foi o dado que está dizendo que ele fertilizou naquele horário? Esse fertilizou antes do que esse? Foi mais rápido? Foi mais devagar? Chegou a blastocisto como? Como é que formou essa mórula antes? Então, esses dados eles vão sendo computados nessas incubadoras e formam uma fórmula matemática, né, que vai te predizer que a qualidade daquele 5A que você tem no embrião número 1, por exemplo, é melhor do que aquele 5A que é o embrião número 3, porque ele chegou no tempo adequado, as células, ele cavitou melhor do que o outro, a distância entre uma célula e outra, quer dizer, muita informação que vai ajudar o embriologista. Agora, essa incubadora, ela não vai somente te dar esses dados, né? Você tem que saber o quê? Se utilizar desses dados para que você tenha a melhor informação. Você precisa agora entender essa informação e interpretar essa informação, né? Então isso vai ser fantástico, né? E aí eu acho que consegue ajudar a gente a definir qual embrião que a gente vai transferir, né? É um dos momentos que eu mais gosto na reprodução, né? É a transferência, porque é o momento que a gente coloca aquele embriãozinho no seu habitat natural, no útero, no forninho, e a partir daquele momento a gente perde simplesmente o controle de tudo, né? E quem passa a assumir o controle é uma força muito maior. Exato. E aí, doutora Natália, comenta um pouquinho aí sobre esse processo de transferência, né? Como é feito, enfim, peculiaridades que a gente leva em consideração. É um momento mágico, realmente, onde depois disso a gente vira um espectador, né? E, enfim, mas é bonito mesmo. Normalmente a transferência embrionária, bom, a gente vai sentar com o biólogo, com o casal. Normalmente quem faz a escolha do embrião é o biólogo, né? Com relação à morfologia, com relação à euploidia, quando esse embrião foi biopsiado, né? Se é geneticamente normal ou não. E com o metabolismo, né? Com relação ao dia que ele chegou à blastulação, né, Fernando? A gente sabe que o embrião que chegou mais rápido, em D5, tem um potencial um pouco maior que o de D6 e relativamente maior bastante maior, digamos, que D7. Uma vez escolhido esse embriãozinho, a maioria das pacientes hoje a gente acaba fazendo transferência de embrião único, no máximo 2 embriões. Se for biopsiado, então, acho que é raríssimo a gente transferir 2. E mesmo quando não biopsiado, acho que no máximo 2, é muito difícil a gente transferir mais do que 2. Então a gente vai para aquela salinha que é mágica por si só, né? E normalmente tem um acompanhante, né? Que pode ser parceiro, parceira, amigo, quem quiser assistir, estar, quem a nossa paciente escolhe para estar com ela nesse momento. E é um procedimento, na maioria das vezes, indolor, onde o casal pode assistir o catéter entrando no útero. Quando a gente tem a certeza que a gente está dentro do útero, a gente avisa a biologia e traz um cateter interno, que a gente vai passar por esse guia. E nesse momento a gente consegue visualiza direitinho, né, no ultrassom, quando ele é depositado dentro, como o Dr. Murilo falou, dentro do forninho, né, dentro do seu habitat natural. E eu brinco que esse embriãozinho já está procurando a mamãe, né? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Então, realmente é um momento bonito. A técnica é relativamente simples. É claro que
A gente tem o costume, né, de manipular o colo, o útero, o catéter, a nossa equipe também, só de a gente se olhar, eu até falo, né, pode trazer um embrião, mas nem precisaria, né, só de a gente se olhar, a gente já sabe o que está falando, então tudo realmente fica em sintonia naquele momento, e aí, depois disso, doutor Murilo, a gente vai ter que aguardar. Ansiosamente, né? Ansiosamente. Os pacientes acham que só eles que ficam ansiosos, a gente também Todo fica contando mundo. os dias. E a biologia pra também. ter. Pois E é, o até Fernando porque... no corredor às vezes me pergunta, e o beta? E o beta de tal, e o beta de tal. A gente fica todo mundo torcendo, né? Enfermagem, todo mundo. E isso é bom, né? Eu acho que a gente... não é com a gente, pelo menos, não é um número, né? Não. É a paciente que tem o nome, né? O embriãozinho e tudo. Então, que tem uma história, né? A história. Então, a gente realmente torce junto, né? E se envolve. E que bom que a gente se envolve, né? Eu prefiro me envolver. Eu prefiro me importar. Eu também. Eu já escutei uma vez, né? Alguma pessoa, enfim, falou assim, Murilo, se você ficar sofrendo tanto assim, você não vai conseguir seguir na reprodução por muito tempo, porque é uma área que envolve muito sofrimento e você vai ter muitos pacientes, né? E aí, por determinado momento, eu fiquei confuso, mas eu acho que não tem como não se envolver sabendo da história de cada um, sabendo da história de cada casal. Às vezes aquele casal está compartilhando coisas que eles não falam com mais ninguém ali de frente para você. Você participa de todo momento da evolução, da formação do embrião, da estimulação nas ecografias. A gente faz a ecografia dos nossos próprios pacientes, tanto eu como a doutora Natália. A gente participa do momento da transferência e a gente vê o nascimento do bebê. A gente vê aquela fotinho e é muito recompensante para a gente que viu a dificuldade lá atrás, que viu aquela foto daquele aglomerado de células, né? Depois a gente vê e escuta o chorinho, né? Algo que é muito recompensante. A gente tem a sorte de literalmente poder abraçar o nosso trabalho quando ele vem nos visitar. Nada melhor, né? Do que você ver aquele embriãozinho e depois você pega aquele bebê, né? Então, sim, Murilo, eu acho que a gente sofre quando dá errado, mas a gente também se alegra mais quando dá certo. Com certeza. Porque a gente entra na história, né? E eu acho que isso faz diferença para o paciente também. Né? Com certeza. Fernando, tirando uma dúvida aqui, quais são os momentos que a gente pode transferir embriões, né? Quais momentos? Às vezes a gente fala muito de blastocisto, às vezes a paciente cobra muito. Eu só quero transferir um blastocisto, né? Quais são os momentos que a gente pode transferir os embriões? E aí a doutora Natália também comenta um pouquinho sobre esses resultados aí. Eu já trabalho na área há um tempinho, assim, então já tive as duas situações, né? Então, a gente pode transferir embrião em clivagem, em estágio de clivagem, quando ele está ali com 2 a 4 células, com 6 a 8 células. A gente pode transferir embrião em D4, né? Que tem excelentes resultados, inclusive, né? E a gente pode transferir, como a gente faz na maioria dos casos, em blastocisto. Então, isso no laboratório ele é muito factível de acontecer. A gente pode transferir. Quando é que a gente transfere, por exemplo... Fernanda, por que você tem uma paciente com 10 embriões em D3, todos bonitos, vai transferir em D3? Não, aí nesse caso a gente pode esperar ou até o D4, ou a gente pode ver quem compactou primeiro, né? Ver quem formou aquela massa de células que lembra muito uma bola de futebol, né? Aquela mórula, ou a gente realmente pode esperar até D5 e ver qual o blastocisto morfologicamente ideal para a gente transferir, né? Mas pacientes que têm um número reduzido de óvulos fertilizados e que tem número reduzido por conta disso de embriões em estágio de clivagem, é possível que a gente, se o endométrio estiver sincrônico, a gente já pode fazer essa transferência no 3º dia também, né? E a doutora Natália pode fazer uma parte aí também. Eu acho que é individualizado também, né? Como o Fernando colocou. A gente acaba deixando mais em blastocisto. Eu acho que o interessante de pelo menos no primeiro tratamento, que não deixa de ser um diagnóstico, né, Fernando? Isso.
em pacientes, mesmo em pacientes que têm poucos embriões, na maioria das vezes eu deixo, pelo menos o primeiro tratamento, a ter blastocisto, até para a gente conseguir entender, conseguir saber se tem potencial, né, aquele embrião. Quando a gente faz biópsia embrionária, então, inevitavelmente, a gente tem que aguardar a ter blastocisto. Agora, sim, quando a gente tem poucos embriões, concordo que, por exemplo, eu tenho 2 embriões, a transferência, a gente já tinha decidido transferir 2, concordo que não vai fazer diferença em termos de resultado. Isso. Talvez de diagnóstico. Talvez de diagnóstico. Existe também o perfil da paciente, né? Por exemplo, tem paciente que já passou por tanto resultado negativo que ela prefere aguardar e, se for o caso, não ter a transferência. Sim. Né? O que é importante mencionar é que aquele embrião que estaria no 3º dia e que talvez chegasse em blastocisto, se você transferir ele no D3, ele vai ter a mesma chance e se ele tiver que implantar, ele vai implantar independente. Né? Só que como no processo evolutivo a quantidade de embriões vai reduzindo, se a gente transferir sem saber um embrião em D3 que ficaria bloqueado nessa etapa, a gente acabou gerando uma expectativa que não vai se evoluir porque ele não vai implantar e não vai gerar uma gravidez. Mas também existe o outro lado, né? O senso racional de que, antecipando a transferência em quem tem poucos embriões, a gente retirou de um meio artificial, por mais que a gente controle muita coisa, e colocou no meio natural. Então, talvez a gente consiga dar uma chancezinha adicional aí, desconhecida, para aquele embriãozinho poder evoluir, implantar e gerar um bebê. E o mais importante é a discussão com o casal. Sim. Né? O casal está a par dessas condições todas. E a gente observa muito essa guerrinha, entre aspas, entre, não, melhor em D3. Acabou de sair um trabalho aí, um artigo falando né, de D3 versus D5. Acho que não existe D3 versus D5. Existe D3 ou D4 ou D5. Se versus você conseguir, casal. Versus casal. O casal tomar a decisão junto do seu médico de ver qual é o melhor momento da transferência. Claro que a gente observa os trabalhos, claro que a gente se apoia na ciência, né? Mas a gente também tem que ter essa linha de comunicação com o casal para ver qual é o melhor momento. E aí, gente, a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai varar essa noite aqui de hoje, né? Adorei estar com vocês dois aqui, né? A consideração que eu faço é que o podcast ele é realmente informativo e dentro de um bate-papo desse tipo, né, agradável, e gostaria de que vocês fizessem as últimas considerações. Maravilha, primeiras damas. Eu acho que foi muito bom, muito obrigada pelo convite, foi muito bom bater esse papo com vocês sobre algo que a gente é apaixonado, né, que faz no dia a dia, que é a fertilização in vitro. Eu acho que a minha mensagem é que a paciente tente sempre se preparar, né? Eu acho que esse preparo, como o Murilo falou, ninguém vai para uma festa, ninguém vai para um casamento de Havaiana, né? Bom, na praia talvez, mas enfim, para se preparar bem, para consultar um especialista, né? Para não demorar a ir no especialista, né? Tempo muitas vezes faz diferença para a gente. E é isso. Não deixar de realizar o sonho, né? Tudo é possível. Isso. Gostaria, assim, primeiro agradecer, um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês, né? Como eu falei, fazem parte da minha família, da família Verum, e eu gostaria de falar com você que está assistindo a gente, que a gente, como especialista em reprodução humana, o nosso objetivo não é fazer FIV, né? O nosso objetivo é aumentar sua chance de gravidez, para que no final de todo o processo, seja de maneira espontânea, seja com tratamento de baixa, seja com tratamento de alta complexidade, tenha um bebê nos braços. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes por preconceito ou por, enfim, desinformação, procuram a gente tardiamente, e quando chega, o que sobra para a gente é fazer a FIV, né? Mas a FIV, ela é uma ferramenta que a gente tem para aumentar a chance de gravidez. É uma das ferramentas, e o nosso objetivo é aumentar as chances. Então, às vezes a gente pode precisar utilizar esse recurso, como eu precisei. Às vezes a gente tem outros recursos
e pode, né, dar seguimento a esse projeto sem necessariamente precisar fazer tratamentos. Só não postergue a avaliação. E para você, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar o episódio, não deixe de ativar as notificações e se inscreva no nosso canal para que você tenha todas essas informações junto de você, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Só vamos